Evangelho do Senhor João, capítulo 9, a partir do verso de número 1. João, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Vamos lá, diz assim o texto sagrado. Caminhando Jesus viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém? Deus abençoe sua bendita palavra. Eu acho que esse texto é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus curando esse cego de nascença. Eu queria só colocar vocês no plano de fundo desse texto. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas conhecessem de fato quem Jesus era. João, no final do seu Evangelho, vai dizer isso: se nós escrevêssemos todas as coisas que Jesus realizou, não poderíamos, não caberia em livros a quantidade de coisas que Jesus fez. Mas nós escrevemos estas para que vocês, tendo ciência, conheçam de fato que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, chamado Messias. João é o evangelho mais teológico do Novo Testamento. É o evangelho mais contundente acerca da pessoa de Jesus. Ele apresenta Jesus não como um profeta normal, mas ele inicia o capítulo 1 dizendo que Jesus é o próprio Deus. Tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Ele é antes de todas as coisas. No princípio estava o verbo era Deus. João está falando de Jesus, estava no início com Deus fazendo todas as coisas, apresentando Jesus que as pessoas não conheciam. E o Jesus que as pessoas não conheciam ia sendo revelado à medida que Jesus ia passando, curando, ministrando, fazendo as maravilhas que fazia. E nesse capítulo 9 ele se depara com um homem cego de nascença. O que é um homem cego de nascença? Ele não enxergava desde o seu nascedouro. Desde que nasceu, ele já nasceu com um defeito físico. E os irmãos sabem que naquele contexto extremamente prejudicial à pessoa que tinha algum tipo de deficiência, essa pessoa era isolada e ela ficava à mercê de tudo e de todos. Ela não podia trabalhar, ela sofria o preconceito da sua religião, porque o que as pessoas pensavam era exatamente o que o texto inicia dizendo. A pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Se uma pessoa era, de alguma forma, tinha alguma deficiência física, aquilo era consequência do seu pecado. Então ela tinha um preconceito da sua religião, ela tinha um preconceito da sociedade
sabia que o problema dele não era um problema de pecado. Jesus sabia que o problema dele não tinha nada a ver com uma consequência de um ato dentro dos pais. Mas Jesus sabia que aquilo ali era simplesmente uma consequência física. A consequência não do pecado dele, mas do pecado de Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana com ele pecou. Quando Adão pecou, ele trouxe ao mundo o pecado. E o pecado degradou todas as coisas, inclusive a criação. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criação anseia ardentemente? A criação também geme. A criação está sofrendo porque ela não foi criada para estar do jeito que está hoje. Por que existe tsunami? Por que existem esses temporais? Por que existem essas coisas tão ruins? Isso tudo é consequência do pecado que degradou todas as coisas. E a semelhança da criação, o pecado também degradou o homem. O pecado degradou o nosso corpo físico, trazendo a morte. Nós estamos todos fadados à morte. E isso é consequência do pecado. Se nós ficamos doentes, isso é consequência não do nosso pecado, mas do pecado de quem? De Adão. Porque em Adão toda a raça caiu. Jesus sabia disso. E Jesus sabia que a terra era má. E ele sabia que para ele criar novamente um homem, ou alguma coisa que faltava no homem, do como ele criou do barro no início, ele precisava purificar. Ele precisava fazer puro aquilo que estava agora impuro pelo pecado. Então Jesus cospe no chão. A semelhança do que Jesus fez no barro, lá no início, ele criou o homem do barro, aonde ainda a criação não estava contaminada pelo pecado. Ele olha no chão agora, vê o barro, mas o barro que estava amaldiçoado. Então ele cospe no chão, purificando aquilo que era amaldiçoado. Ele pega o barro, o homem foi feito do barro, ele sabia que faltava alguma coisa na parte física daquele homem. Então ele pega o barro, coloca no olho do cego e restabelece aquilo que fisicamente estava degradado. E aí Jesus cura o homem, porque ele é o dono da criação, ele é o Senhor da criação, ele é o próprio Deus. Ele dá vista aos cegos novamente, como ele criara a mulher lá no Éden. Adão significa um terroso, aquele que é feito do barro. Jesus então cura aquele homem dizendo: o problema não é você, o problema é o pecado. O pecado que degradou toda a humanidade continua degradando todas as coisas, continua tirando a dignidade do homem, tira do homem a sua família, tira do homem a sua vida social, tira do homem a sua vida espiritual. O pecado afasta o homem de todas as coisas. E meus amados irmãos, muitos anos nós ouvimos que nós temos que ganhar almas para Jesus. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Isso é um engordo, isso é um erro. O ser humano só tem alma. Se o ser humano tivesse só alma, ele seria o quê? Um fantasma. Nós estaremos acreditando em uma coisa desencarnada. O ser humano não é só alma. O ser humano é um ser holístico, é um ser inteiro. A gente pratica a missão quando nós olhamos o ser humano no seu inteiro. Jesus olhou aquele homem e viu que aquele homem estava precisando ser liberto, além da sua vida espiritual, em todas as outras áreas da sua vida. Ele precisava ser liberto daquela situação para que ele pudesse de novo voltar a conviver em família, para que ele pudesse de novo voltar a conviver em sociedade, para que ele pudesse de novo voltar a exercer a sua espiritualidade, para que ele pudesse de novo exercer todas as funções vitais que qualquer ser humano possa exercer. E meus amados irmãos, a semelhança de Jesus, que fez isso na vida daquele homem cego de nascença, nós somos chamados a fazer isso na vida das pessoas. Por isso que eu falei, e continuo falando,
que a miséria não é da vontade de Deus. Qualquer coisa que denigra a humanidade criada por Deus é algo criado pelo diabo. Qualquer coisa que traga ao homem algum afastamento, seja em qual área for da sua vida, é uma coisa criada não por Deus. E meus amados irmãos, as pessoas estão precisando, a semelhança desse homem cego, encontrar-se com esse homem chamado Jesus, para serem libertos das suas mazelas, para serem libertos das suas dificuldades. Deus não criou o ser humano para ficar sendo degradado dessa forma. Eu fico imaginando o Senhor Deus olhando para a humanidade, vendo uns com muitos e outros com nada. Como ele deve ficar triste com essa situação? Por isso que no Novo Testamento diz que na igreja primitiva não havia necessidade alguma entre os irmãos. Mas o ser humano, ele precisa desse Jesus. Nós só iremos conseguir levar esse Jesus de forma holística para as pessoas quando nós priorizarmos as pessoas ao invés das coisas. Quando nós priorizarmos as pessoas ao invés das coisas. Às vezes nós abençoamos uma pessoa, nós devolvemos a ela a dignidade dela, nós queremos ser bênção de Deus na vida dela, mas nós estamos com interesse de fazer uma barganha. Nós abençoamos você, mas você tem que vir aqui caminhar com a gente na nossa igreja, tem que frequentar a nossa igreja, tem que estar na nossa igreja. E isso, meus irmãos, não é evangelho. Isso não é evangelho. Nós fazemos para as pessoas sem o interesse de querer azancalhar a nossa instituição. Nós fazemos para as pessoas com o interesse de demonstrá-las que Cristo tem um propósito na vida delas. E a gente precisa entender isso, para não vincular a imagem da instituição, a salvação, com a imagem da igreja com a pessoa e entrar no engodo de que somente em nossa igreja há salvação, somente dentre nós há salvação, somente estando aqui entre nós há salvação. Isso é um engodo. São Cipriano, 600 anos atrás, fez uma citação dessa que foi combatida por Martinho Lutero, quando Cipriano diz que não há salvação fora da igreja católica romana. E Lutero combateu isso, mas infelizmente esses gansos estão voltando o ano de novo. E meus amados irmãos, a igreja católica continua pensando da mesma forma. O Papa essa semana deu uma declaração, e aí os amantes desse Papa atual, que tem o adorado, que tem prestado homenagem a eles, que tem se rendido a eles, segura essa bomba aí. Ele disse que somente a igreja pode falar sobre a Bíblia, porque a tradição e a Bíblia andam juntas. A tradição, ou seja, o que os papas do passado e que ele diz tem o mesmo valor do que a Bíblia. Foi isso que ele quis dizer. E aí, meus irmãos, nós às vezes pensamos a continuar essa coisa de somente na instituição a salvação. E a gente não prega a instituição. A gente apresenta Jesus Cristo Nazareno. Se nós quisermos angariar pessoas para serem frequentadores de igreja, nós incorreremos num problema. E aí, meus irmãos, é que eu acho que está um dos grandes problemas. Porque as nossas igrejas estão lotadas de pessoas vazias, estão cheias de pessoas vazias. São frequentadores da instituição, conhecem o profundo da instituição, da religião, mas não conhecem a Jesus Cristo, o Nazareno. Não tiveram um encontro pessoal de Jesus, porque foram atraídos pelo interesse da religião.
perseguição. Foram atraídos pela barganha do toma lá, dá cá. E o Evangelho não tem nada a ver com isso. Nós precisamos amar as pessoas. Jesus disse isso. Se nós amamos os nossos amigos, nós fazemos o que todo mundo por aí faz. Mas se nós amamos aqueles que não podem proporcionar nada para a gente, aqueles que não vão dar nada em troca para a gente, aqueles que não estão nem aí para a gente, louvado seja Deus. Esse é o Evangelho. Jesus disse isso. Esse é o ensinamento de Jesus. Nós precisamos priorizar. A missão acontece quando nós priorizamos as pessoas no todo. Nós precisamos olhar no indivíduo todo. Pastor, o que é isso? Não adianta nós falarmos de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus ama, se nós não provarmos isso com nossas vidas e ações. Se nós não provarmos isso de modo físico, carnal, se nós não encarnarmos isso, o que adianta a gente falar que Jesus ama para uma pessoa que está com fome, está precisando comer, está precisando se alimentar? O que adianta nós falarmos que Jesus salva, liberta uma pessoa que está oprimida por Satanás? O que adianta a gente falar que Jesus cura uma pessoa que está doente, está precisando de médico? E a gente precisa entender que o homem é um todo. A gente precisa entender que a gente não faz divisão. Quando eu fui examinado ao conselho pastoral, me perguntaram qual era a minha visão de homem. Essas perguntas normalmente. Você é dicotomista? Você é dicotomista? E aí eles querem dizer o seguinte: dicotomista é o camarada que tem que o ser humano é corpo e alma. O dicotomista é aquele que pensa que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Eu virei para eles e falei: eu não creio em nada disso. Eu creio que o homem é um ser holístico. Você não pode tirar a alma do indivíduo, que ele vai ser cadáver. Não, você também não pode tirar o corpo do indivíduo, senão ele vai ser um fantasma. Deus, quando olha para o homem, ele olha o ser total, totêmico, integral. Então não adianta a gente falar que Jesus salva, vai levar para o céu somente isso, e deixar as coisas do jeito que estão. Uma pessoa que está cativa na sua vida emocional deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, deve procurar alguém responsável da área. Nós precisamos desmistificar isso na nossa cabeça. O Evangelho vem para o homem todo. As pessoas precisam ser tratadas das suas necessidades. E aí elas vão conhecer de fato Jesus. E aí elas vão entender de fato Jesus. Eu perguntei esses dias, no seminário que eu estava dando aula, aos alunos, por que principalmente as pessoas que são kardecistas fazem mais obras sociais do que nós? E as pessoas falaram assim: não sei, pastor, porque eles acreditam que a salvação é pelas obras. Eles então fazem obras direto para poder serem salvos. Aí eu falei: é isso? É isso. Então eu falei: então, já que nós não somos salvos para as obras, mas nós, diz Paulo escrevendo aos Efésios, somos salvos para as boas obras. Nós não acreditamos que a salvação é por obras. Paulo escrevendo aos próprios Efésios diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Você pode ser o melhor crente, mais piedoso, mas Deus ama você igual ao mais corrupto dos políticos, porque o amor de Deus não é equiparado ao que nós somos. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Mas aí eu quero lembrar você também que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Em detrimento daquilo que façamos, Deus sempre continua de braços abertos, esperando a semelhança daquele pai esperando o filho pródigo. Mas nós precisamos entender que isso não pode ser uma desculpa para nós cometermos
pecado. Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, ele fala exatamente isso, 6 e 7. Se eu fui salvo pela graça e onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Terei ocasião, agora que sei que sou salvo pela graça, a continuar pecando? É claro que não. Agora que eu estou unido com Cristo, ou seja, agora que Cristo vive em mim, e se eu tenho uma união mística com Cristo, ou seja, se o próprio Cristo vive a vida em mim, como ele diz em Gálatas 2:20, como pode o Cristo que vive em mim andar em impiedade? Como pode o Cristo que vive em mim andar pecando? Como pode o Cristo que habita em mim andar em coisas que não são condizentes com o que a Bíblia diz? É isso que Paulo fala. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não fazemos as boas obras para a salvação, mas fazemos as boas obras que somos salvos. E aí Jesus disse-lhes para que os homens, ao olharem as boas obras que vocês fazem, glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós precisamos entender que o indivíduo é um todo e tirar da nossa cabeça que o nosso discurso deve ser somente que Jesus Cristo quer te dar a salvação eterna. Jesus também tem um plano para as pessoas aqui. Se não fosse assim, ele teria nos tirado desse mundo quando nós aceitássemos a sua pessoa. Agora que você aceitou, vem. Mas enquanto nós estamos aqui, desejo dele que nós mudemos todas as áreas de nossas vidas e que nossas vidas sejam bênçãos para outras vidas. No todo, e não só com divisões. Então, por favor, você vai pensar sobre isso. Quando você vê uma pessoa necessitando de alguma coisa, não tenha coragem de simplesmente orar e despedir ela sem fazer nada por ela. Se você puder fazer alguma coisa por ela, faça. E aí eu quero que você tire da sua cabeça também que isso é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Não é jogar para a igreja, não é jogar para o povo diaconal, não é jogar para o Ministério de Ação Social. É cada crente um ministro. O ministro é aquele que abençoa, que ministra, que é vida. E aí nós lemos exatamente isso no boletim. Nós somos geração eleita. Nós, na verdade, ele fala nós, no sentido querendo se remeter a nós. A gente precisa entender isso. E aí, por último, a gente precisa entender que se nós quebrarmos esse paradigma, nós vamos parar de enxergar o Evangelho como uma proposta de religião, mas como uma proposta de reino de Deus. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio trazer uma filosofia de vida. Jesus veio trazer o reino de Deus. E essa é a mensagem a todo momento de Jesus nos Evangelhos. Arrependei-vos porque é chegado o reino. O reino de Deus começa aqui na terra. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. O que ele quis dizer nisso? Ele quis dizer que cada um de nós, dentro de nós, vive em nós algo da eternidade. Isso é muito profundo. Vive dentro do nosso coração um ser eterno. Vive dentro de nós um ser que está além de nossas capacitações humanas de entendimento. Por isso Paulo fala que nós fomos chamados para as boas obras. Jesus disse isso. A oração do Pai Nosso é a oração chamada modelo, e Mateus capítulo 6 expressa exatamente isso. E aí Jesus limpa um monte de coisa. Se nós somos pertencentes ao reino de Deus, nós vamos
ser pessoas que liberam perdão fácil, porque nós somos expressão do amor de Jesus. Se nós somos de fato pertencentes ao reino de Deus, nós vamos lutar pela justiça. Meus irmãos, eu tenho vergonha dessa bancada chamada evangélica. São uns montes de pessoas pútridas, nefastas, que se utilizam desse termo para angariar coisas para si mesmo. E aí, se eu pudesse, eu oraria como Moisés, que Deus julgue entre mim e ti, o chão se abrisse e consumisse. Porque é terrível ver isso. Se utilizarem do nome de Jesus, o nome precioso, o nome que está acima de todo nome, para mercadejar, para ganhar dinheiro. Os caras que são crentes dizendo-se a favor do aborto, os caras que são crentes dizendo-se, pelo amor de Deus. E aí, isso é ser integrante do reino de Deus, lutar pela justiça, lutar pelas coisas sociais. Nós não podemos olhar as coisas e nos conformar e dizer, isso não vai mudar nunca. Nós não podemos nos conformar, porque Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, não nos conformais com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar com essas inversões de valores que a mídia anda falando. Nós não podemos nos conformar com isso. A família continua sendo um projeto de Deus. As coisas estão degradadas. E a gente está se conformando com essas coisas. Se nós somos expressão do reino de Deus, nós temos que fazer o que Jesus fez para nos ter entre nós. Não sermos religiosos, simplesmente. A igreja não é um clube. Eu canso de falar isso. Onde você vem, paga a sua mensalidade, você volta para a sua casa para viver uma vidinha boa. A igreja não é um lugar onde a gente tem que ter o nosso ego afanado. A igreja não é lugar para isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser servos de Jesus. E aí, mais à noite, na consagração do diácono, eu vou falar especificamente sobre isso. A palavra que Paulo se utiliza lá em Romanos, quando ele se apresenta, é exatamente essa: escravo. Eu, Paulo, servo de Jesus, e aí servo, doulos no grego, escravo. E aí sabe qual é o tipo de escravo que Paulo estava se remetendo ali? Era o escravo que ficava naqueles navios enormes, remando antigo, no terceiro porão, que ficava longe de tudo e de todos, mas com o objetivo de levar o barco, levar o navio ao seu ponto de chegada. Ele só estava ali para o quê? Servir, trabalhar. Se nós somos doulos de Jesus, servos de Jesus, nós estamos aqui para trabalhar, para servir, para abençoar. Essa é a proposta do Evangelho do Reino de Deus. Nós não fomos salvos, meus irmãos, para prosperar, para ficar rico. Isso é muito bom. Pastor, eu posso ser rico? Louvado seja Deus. Louvado, riqueza não é pecado. Jesus nunca disse isso. O problema é o amor à riqueza, em detrimento das pessoas, ao reino de Deus. E a gente precisa entender isso, se praticar a missão do pecado. Nós viveremos para a glória de Deus, quando nós olharmos o homem no todo. Nós viveremos para a glória de Deus, quando nós quebrarmos os paradigmas das coisas virem primeiro do que as pessoas. Nós viveremos para a glória de Deus, quando nós entendermos que nós não somos frutos de uma religião, de uma filosofia,
mas nós somos frutos do reino de Deus. E aí Jesus disse uma coisa interessante: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. O grão de mostarda, já viram o grão de mostarda? Como é que é o grão de mostarda? É um dos menores grãos que existem, é menor que uma ervilha, é pequenininho, é uma sementezinha. Mas a mostarda, quando é lançada ao sol e ela dá fruto, ela faz o quê? Cresce, se torna uma das maiores hortaliças que existe. Jesus disse que o reino de Deus que vive dentro de nós é semelhante a esse grão de mostarda. Aparentemente é, mas se ele for semeado, ele irá crescer. E aí, essa é a grande indagação. O IBGE diz que hoje nós somos 22% da população brasileira, mas cresce todo dia em nosso país o número de divórcio, o número de mortalidade infantil, o número de abuso sexual, o número de toda espécie de coisas que vai contra aquilo que nós queremos. Então, peraí, como é que pode? Se a gente cresce, como é que pode o que deveria estar diminuindo crescer? Porque, meus irmãos, muitas pessoas que estão dentro dessa porcentagem de 22%, elas não são filhas do reino de Deus. Elas não têm nenhuma ligação com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Elas são frutos de uma religião que se diz evangélica, mas é uma religião pagã. É uma seita. Se nós não queremos fazer parte disso, nós precisamos nos posicionar e entender que o Evangelho é para abençoar pessoas, não para os outros. Mas se eu achar isso na cabeça, nós carregamos conosco, Deus amados irmãos, uma responsabilidade tremenda, grandiosa. O primeiro sermão de Jesus, Lucas capítulo 4, apresenta Jesus ministrando seu primeiro sermão. Ele entra na sinagoga, até o livro de Isaías, no capítulo 68, diz: eu vim dar vida aos que não têm vida, dar vista aos cegos, a libertar os cativos e aos oprimidos. Essa profecia se cumpriu hoje, porque eu vim fazer isso. Jesus espera exatamente isso de nós. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para darmos vidas àqueles que não têm vida, libertar aqueles que estão oprimidos. O primeiro sermão de Jesus, Lucas capítulo 4, apresenta Jesus ministrando seu primeiro sermão. Entra na sinagoga, para o livro de Isaías, no capítulo 68, diz: eu vim dar vida aos que não têm vida, dar vista aos cegos, a libertar os cativos e os oprimidos. Essa profecia se cumpriu hoje, porque eu vim fazer isso. Jesus espera exatamente isso de nós. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus para darmos vidas àqueles que não têm vida, libertar aqueles que estão oprimidos, ajudar os necessitados. Nós somos chamados para uma tão grande obra, e essa obra é extensa demais. Como diz Neemias, quando ele olha o povo
Naquele muro ele diz, olha, o muro é grande demais, nós estamos dispersos, nós estamos longe um dos outros. Nós precisamos nos unir mais, como igreja do Senhor Jesus, como agência dele, como manifestação final do reino dele na terra, para fazer cada vez mais boas obras, para que os homens não vejam isso. Entendam que o nosso Senhor Jesus é da vida para ele, vida e natureza. Senhor, estamos diante de ti nessa manhã, desafiados pela tua palavra. Não nos deixe conformar com esse tempo, não nos deixe conformar com esse mundo. Nós somos chamados, ó Deus, para termos dentro tua, sinais de teu reino para essa geração. Senhor, tira de nós todo o conforto, tira de nós tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do centro da tua vontade. Retira de nós, ó Deus, todo o nosso eu, todo o nosso desejo, ó Deus, de queremos servir a nós mesmos. Tudo aquilo que nos afasta, Deus, do centro da sua vontade. Extrai-nos das nossas vidas, Senhor, retira-nos das nossas vidas, estica das nossas vidas, nos livra, ó Deus, e nos faz, ó Deus, cumprir os teus propósitos, nos faz viver os teus sonhos, nos faz viver os teus reinos, nos faz, ó Deus, olhar o homem com o teu olhar, nos faz enxergar as pessoas nos ajuda nas nossas imperfeições, Senhor. Nos ajuda nas nossas limitações, Senhor. E nos dá, ó Deus, uma mente como a tua mente, um coração como o teu coração. Quem vive verdadeiramente em nós, Senhor? Ó Deus, que nós possamos ter a Paulo que ele fez. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos, ó Deus, o propósito que tu tens para cada um de nós. Ajuda-nos. O Senhor não nos escolheu, não nos elegeu em Cristo à toa. O Senhor não, ó Deus, nos salvou à toa. Nossas vidas têm um propósito. Nos ajuda a descobrir esse propósito. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa. Nos faz discernir isso, nos faz entender isso. Ó Deus, completa no coração dos teus servos tudo aquilo que esses servos, Senhor Deus, pela sua limitação, pela sua miséria humana, não conseguiu fazer. Que teu Espírito pode conduzir a obra, ó Deus, que só Ele pode fazer no coração de cada um de nós. Fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.